André, muito obrigado por você aceitar o nosso convite, por você estar aqui conosco, entendeu? É um prazer muito grande agradecer a parceria do Santander para com a Fenalto, ok? E agora, quem vai mediar aí, André e meus amigos, é o Enilson. Então, Enilson, por favor, entre em campo, que já são 17 horas e o pessoal está entrando. O pessoal todo está chegando. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa sala diária da Fenalto. Hoje nós teremos o Santander Financiamentos com o André Novaes e a Web Motors com o Eduardo Julcevic. Teremos hoje a presença dos dois dialogando sobre o mercado de veículos e sobre o mercado eletrônico também da Web Motors. Obrigado a todos e vamos começar com o André. Enilson, obrigado aí, Lídio, obrigado pelo convite, sempre um prazer aí. Eu sei que a gente gosta do calor humano, né? Fomos criados aí na rua e tal, essa coisa de estar aqui no vídeo não é tanto nossa praia, mas a gente está aprendendo, né? E a gente consegue trazer um pouquinho de calor aí, cada vez mais a gente está aprendendo a brincar com esse negócio, que todo mundo não sabia nem o que era Zoom, de repente agora Zoom virou a coisa mais comum do mundo, né? É incrível como as coisas são rápidas, né? A gente aprende rápido. É verdade. Estamos aqui, né, Ilídio? É isso aí, vamos lá. O Ilídio deve ser um que até 2 semanas atrás, o que é esse tal de Zoom aqui? Onde é que eu aperto? Agora já está caro. Não, eu estava perdido, meu amigo. Bom, vamos lá. Bom, eu agradeço demais. Eu tenho aqui eu tenho o prazer aqui de estar o Enilson aqui, porque tem uma coisa que eu queria passar para vocês, que eu tenho 27 anos de financeira, né? Eu entrei ainda bebê, direto da maternidade aqui na Imoré, e o Enilson estava lá nessa época, e tem uma coisa que eu aprendi desde que eu aprendi a andar lá dentro da Imoré, era nesses momentos que a gente tem que estar mais próximo do nosso cliente, né? São os momentos importantíssimos, né? Até o Osório, o antigo diretor, falava muito naquele tempo onde, lá na década de 90, 80, era plano econômico para tudo quanto é lado, aí sempre tinha uma tabelinha ali para o pessoal trabalhar, né, Nilson? Então, eu acho que, para começar, eu acho que esse é um aprendizado que eu sempre tenho na minha cabeça, e é muito da forma como a gente está se posicionando aí no mercado, né? A gente está tentando ao máximo, talvez num momento onde tem muito lojista preocupado como é que vai pagar a conta de luz, como é que vai pagar o pessoal de vendas, né? Outro dia eu me emocionei muito, um lojista me mandou um vídeo de algumas ofertas que a gente fez. E aí ele falou assim, esse carro que eu vendi aqui é o salário da Mariana e do Roberto, esse outro aqui é o salário do não sei quem. Então, é um pouco essa história que a gente está vivendo. Então, esse momento mais difícil é o momento que a gente tem que estar mais próximo, né? Então, é muito isso que do lado de cá a gente está trabalhando, de como é que a gente ajuda vocês num momento tão complexo quanto esse, de como é que a gente bola novas formas de vender, novas histórias e tal. Então, essa é um pouco de uma lição de uma financeira que está aí há mais de 50 anos no mercado, num mercado muito, e sempre teve esses altos e baixos, né? O Brasil sempre teve um pouco nessa história, talvez a história mais recente, até a gente ter tido períodos mais estáveis, mas a maioria de quem está aqui no vídeo hoje sabe muito bem que é um país que tem essas características. Claro que a crise agora não é brasileira, a gente está vivendo um momento ímpar, né? O Paulo Guedes falou outro dia em meteoro e tal, mas em termos de um Brasil que já tem casca para volatilidade, então a gente tem uma certa casca dura brasileira que está aqui dentro da financeira, e eu tenho certeza que está na empresa de vocês também. Então, eu acredito muito na resiliência nossa para a gente conseguir enfrentar mais essa juntos. Tá? Deixa eu falar rapidinho aqui um pouquinho, depois eu vou falar um pouquinho das soluções que a gente está colocando na rua,
Mas só falar muito rápido da visão do banco em relação ao que está acontecendo e um pouco do que a gente pensa. Eu acredito muito de que essa história do vírus e tal, está claro que ninguém sabe exatamente onde termina. E está claro também que o vírus não vai embora amanhã e vai ter um botãozinho que vai apertar e a gente vai. A gente pode até estabilizar o Brasil. A gente tem um desafio de conviver com essa história. O cenário hoje do Brasil é um cenário, em termos de tendência, intermediário. O que isso quer dizer? A gente não está numa curva italiana, mas também não está numa curva coreana, como alguns falam, né? Se vocês tiverem a curiosidade, depois vocês olham um pouquinho. A elevação de casos na Coreia ela é hoje meio estável, ela é uma reta até meio caindo. E a Itália começou a diminuir um pouquinho essa tendência, mas ela teve aquela ascendência quase que vertical, em elevador. O Brasil está numa situação intermediária. É importante dizer assim, que a curva do Brasil ela ainda tem um pouquinho para maturar, para a gente saber exatamente para qual tendência a gente vai, né? Algumas coisas assim ficam um pouco mais pesadas quando a gente olha o volume de mortes, mas também nós somos um país de 200 milhões de habitantes, né? Então as proporções tendem a ser maiores mesmo. Você vai olhar Brasil contra Portugal, é óbvio que o Brasil é um país de 200. A gente proporcionalmente em algum momento ia ter um pouco mais do que Portugal. Agora, se a gente vai para uma curva americana, uma curva italiana, ainda não está totalmente claro. Aparentemente não, né? Acho que a gente tomou algumas medidas aí que isso vai, aparentemente, pode segurar, mas não pode deixar a coisa solta totalmente. Então, estamos nesse dilema onde não há uma certeza grande. Então, dito isso, o cenário mais provável é um cenário de volta paulatina, mas nunca sendo exatamente como era, né? O comércio totalmente aberto, com todo mundo na rua. Eu acho que a gente ainda vai ficar alguns meses, pelo menos, com algum tipo de restrição, talvez não tão grande como agora, mas algum tipo de restrição. Um pouco essa é um pouco dessa história. Não vou entrar muito mais no detalhe. Dito isso, eu acho que tem algumas coisas que vieram para ficar, né? Acho que a gente, de fato, tem que olhar para essa... já que vai ter algum tipo de restrição ainda de contato físico, esse tipo de coisa. Óbvio que aí vale para aqui, para a venda de automóvel, mas para tudo. A tendência é uma jornada mais digital dentro da venda. Então, acho que isso aí está claríssimo de que, em alguma medida, não talvez toda a jornada do cliente, mas a compra do cliente vai ser mais digital em alguma medida. Então, quanto mais as empresas que estiverem mais preparadas para isso, vão, de fato, sair na frente. A gente está tendo... depois o Edu pode falar um pouquinho do car delivery, que foi um pouco nessa história. A gente tem uma adesão forte, a gente já tem um monte de coisa acontecendo, mas o fato ali a gente mostra bastante o lado dessa jornada digital. A gente acha, e aí tem algumas coisas, eu não sei se o Enilson chegou a olhar, mas em lugares como a China, onde já houve a volta, houve já mudanças, sim, nesse comportamento aí do consumidor, seja nesse lado de jornada digital mais intensa, em todo tipo de compra, mas também uma compra mais individualista, quer dizer, as pessoas se preocupando um pouco em não se colocar em lugares onde tivesse muita gente, esse tipo de coisa. Ou seja, a intenção da compra do automóvel, na China, ela aumentou muito. Por quê? Porque o transporte coletivo é visto como um lugar onde, por muito tempo, ainda vai ter um pouco de insegurança das pessoas frequentarem. Então, isso é algo que, claramente, talvez não pelos melhores caminhos, mas é uma oportunidade que, de alguma forma, fortalece o nosso mercado e muita gente não está olhando para isso ainda. Mas a verdade é que o automóvel é como se fosse uma extensão da casa. A casa hoje representa
a segurança, né? É muito do que está sendo colocado. Então, a gente mesmo vai pensar em entrar no metrô cheio, sendo que talvez você tenha outra alternativa. Então, muito daquele movimento de compartilhamento, cada um, a gente não ter mais automóvel, um pouco daquela nuvem que talvez pairasse em alguns momentos, ela de alguma forma ela fica no mínimo adiada aí, dado um pouco essas condições. Então, um pouco isso eu acho importante a gente ter no radar aí, para o momento posterior e um pouco do que vai ser um pouco o nosso ano, né? Porque esse período de transição entre o momento atual, talvez mais radical, para o momento igual da vida humana, ele ainda vai demorar um pouco para voltar. Então, essa curva vai criar a nova cultura, um novo jeito das pessoas talvez se comportarem também. Então, eu falei de digitalização e falei um pouquinho disso aí. Em relação ao dia a dia, o que a gente colocou de lá para cá e o que a gente ainda vai colocar para ajudar vocês. E até queria agradecer, amanhã a gente vai ter a live aí aberta para todos os lojistas e para o mercado todo. E aí a gente já observa aqui no lado da financeira algumas coisas importantes. A gente tem crescido aceleradamente em market share. O nosso market share está em níveis altíssimos aí das operações que estão acontecendo. O mercado está aí. Era um mercado que gerava em torno de 25 mil, 28 mil gravames, está girando em torno de 8, 10 mil gravames. Mas desses 8, 10 mil gravames, o nosso market share está quase que dobrando nesses dias. Muito por quê? Primeiro, por aquilo que eu falei no começo, acho que a gente está muito próximo de vocês aí, tentando achar soluções, e também algumas coisas que a gente tem trazido para o mercado. Depois o Edu vai falar do Car Delivery, mas do lado da financeira, especificamente, a gente trouxe um conceito que eu até no meu roadshow falei muito no ano passado, que era o conceito que a gente chamou de chorinho, quer dizer, a gente negociar um pouco mais as fichas, tentando achar uma condição para o cliente. Então, isso é a mesa buyer, né? O nosso nome aí no mercado, que é o quê? Está precisando uma entrada um pouco menor para fazer o financiamento, está precisando de um preço um pouco menor. Isso era algo que a gente estava colocando já para os clientes Platinum, mas a gente abriu para o mercado todo nesse momento, que é aquela flexibilidade que muitas vezes se precisa para fechar uma negociação. Então, a gente está com uma financeira mais flexível na ponta. A gente também colocou a mesa de preço, a gente divulgou prazos também, promoções aí, até com taxa, mas também com carência para pagamento, que nesse momento é fundamental. E também estamos aproveitando bem esse lado do IOF que o governo mandou essa semana, que eu acho que é outra coisa que a gente tem que reforçar com o cliente. Para a pessoa jurídica, o que a gente tem feito? A gente, de fato, a gente já tem 3 mil lojas aqui que já tem uma relação com o Santander forte de crédito, de tudo. A gente vai estar entre agora, final do mês e maio, trazendo as linhas de Forplan, que é um sistema muito robusto que a gente já tinha para carro zero. A gente conseguiu jogar para carro usado. A gente também está repassando as linhas que o próprio Paulo Guedes colocou em relação à questão de folha de pagamento, para quem tem folha de pagamento aqui no Santander. Então, a partir dessa semana que houve a medida provisória lá, a gente passou a ficar mais claro de como é que faria o repasse desse produto e estamos fazendo isso. É importante assim, dizer que para os dos bancos grandes, o financiamento de automóvel, ele até por tradição, por liderança, é um dos negócios, talvez só perca para o varejo como negócio importante aqui dentro do Santander. Então, a prioridade nossa é enorme, né, nesse negócio. Então, por isso, o foco em trazer soluções para vocês. A gente tem mantido aí o ritmo de crédito fortemente, né? A gente não recuou nem um segundo aqui, então por isso acho que a gente está avançando aceleradamente. Acho que vocês estão percebendo isso aí no dia a dia.
Nossa equipe está o tempo todo aí com vocês, a gente criou um método de atendimento, de chegar junto. E o mais importante de tudo, por detrás tem um banco muito forte que nesse momento, realmente, a gente tem algumas dificuldades, muitas vezes, de algumas instituições em manter a coisa acontecendo no mesmo ritmo pela insegurança com o futuro, né? Então, a gente está tentando operar da maneira mais normal possível, num mercado completamente anormal, mas que a gente sabe que o segredo para a gente acredita que nesse momento também é um momento de muita oportunidade, porque são momentos muito marcantes na história que a gente tem aí há 55 anos com vocês. Então, o Santander está à disposição. Outra coisa só que eu queria mencionar, que eu acho que é importante, e aqui cabe também os outros dois grandes, o Itaú e o Bradesco. A gente fez uma doação muito importante aí para a compra de exames para o pessoal, porque eu acho que também tem um lado cidadão aqui da parte da sociedade. Então, os três, pela primeira vez, fizeram uma ação para a Sociedade Unidas. Então, foi muito... Até comentei isso com o Rodney, com o Alfredo. Foi muito legal. Foram 5 milhões de exames, porque uma das coisas que mais precisa hoje dentro dos hospitais é fazer o exame mais rápido, né? Ainda tem muito esse movimento de demorar a fazer o exame, e a Coreia, que foi o país que mais progrediu, ele faz exame para todo mundo. Então, isso também foi muito relevante. E, por último, aqui os próprios funcionários, a gente vai estar divulgando, está fazendo uma doação muito expressiva aí para várias instituições, que eu acho que é bem legal a gente estar colaborando aí com a sociedade como um todo. E aí, Edu, eu queria um pouquinho que você falasse um pouquinho. Eu sei que na Abimotos também tem um monte de coisa rolando, e depois a gente podia ficar aberto aí para perguntas. Vamos lá. Primeiro, obrigado aí pelo convite, obrigado aos nossos parceiros aí da Fenalto, né? O Enilson, o Ilídio, o Siqueira. Prazer enorme estar aqui podendo ter essa oportunidade de falar para vocês. Eu acho que tem várias coisas, assim, complementando o que o André falou. Eu queria trazer uma visão para vocês muito mais o que está acontecendo do ponto de vista de comprador, onde que está esse cara, como é que ele está reagindo no mercado, e discutir também um pouquinho, trazer de boas práticas do que a gente viu aí no mundo e falar um pouco do car delivery e assim por diante. Então, eu vou começar falando um pouco de mercado. Sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente viu isso no mundo inteiro, o mercado desabando do ponto de vista de marketplace, do ponto de vista de audiência, porque a gente está falando aqui marketplace e audiência, no fundo aqui, entenda-se comprador, que é o que a gente interessa, né? Cadê o cara que compra carro, que entra na plataforma para buscar o carro? Então, a gente viu que realmente foi muito forte a queda em todos os países. Quando a gente olha, e o André falou da China, a gente está vendo lá, por exemplo, China, Estados Unidos e Itália. Quando você faz uma comparação de toda a audiência nos marketplaces, é muito notório. Você vê a China dando uma barrigada absolutamente. Dia 26 de março foi o pico 26 de janeiro, o pico mais baixo de atuação de marketplaces na China. Obviamente, a China começou primeiro e está saindo primeiro do isolamento. E aí é impressionante a curva quando você olha logo depois que começam as medidas de relaxamento ou de alguma estabilidade e confiança no mercado chinês. Só para vocês terem uma ideia, já está no patamar de 85% do pico, do que foi o pico no mercado chinês de audiência. Então, obviamente, culturas diferentes, brasileiro tem uma cultura diferente, mas a gente não pode ignorar isso, que é um sinal do que quem já passou, né? É muito difícil a gente ter leitura, mas de quem está passando e a gente vê esses movimentos. Por exemplo, a China, a Itália e os Estados Unidos estão exatamente nesse buraco, aí está nesse mergulho, batendo lá no seu ponto mais baixo do que já teve. E a recuperação veio absolutamente em uma semana, é muito rápida, a curva é muito acelerada. É óbvio que isso, dentro de tanta notícia negativa, a gente gosta de ver essas notícias um pouco mais positivas, mas é a realidade, né? Isso que ocorre, a volta é muito rápida e, obviamente, que vai depender um pouco de mercado para mercado. O que aconteceu aqui no mercado brasileiro quando a gente olha toda essa audiência? Eu acho legal dividir isso com vocês. De uma forma geral, a gente viu que o mercado caiu muito mais que a gente. A gente tem tanto os dados do Google de buscas quanto os dados da SimilarWeb, que mostram isso claramente, como é que está cada marketplace. A gente tem hoje mais ou menos 40% de share, do share of voice, né, de todas as buscas do Google. E a gente em share, a gente não ganhou share, mas a gente manteve o nosso share
em termos de share of voice. Em termos de visita, número de visitas, a gente já está 55% de todo o mercado que visita plataformas para compra de carro está dentro da Web Motors. Então, esse foi um ponto positivo. Ruim, caiu o mercado, óbvio, de um número menor, a gente ganha share, é um movimento parecido com o que o André acabou de falar. E o que está acontecendo com esse comprador? Na verdade, quando a gente olha aí só falando Web Motors, foi impressionante. Na primeira semana, logo pós pico Covid das informações, que todo mundo ficou realmente paralisado, só para vocês terem uma ideia, a gente tem 1 milhão, em média, vinha em 1 milhão de visitas dia. Tá? Esse número bateu 600 mil, teve uma queda significativa, a gente passou vários dias com 600 mil pessoas só na plataforma, só que eu digo comparando com o período anterior. E logo depois, na semana passada, a gente começou a ficar animado, voltou para o patamar de 1 milhão por dia, mas as pessoas não estavam mandando lead, né? Depois eu vou falar da parte de enviar a proposta, que é o que importa. Então o cara voltou para a plataforma, voltou a buscar, olhar, mas ele não estava tendo o call to action, que a gente chama aí, né? Ter uma ação em cima disso e poder disparar uma proposta, porque no fundo é o que importa para todos nós aqui, né? Se não enviar uma proposta, não tem venda de carro. Ficar só lá na plataforma olhando também não resolve a nossa vida. Mas o fato é que o primeiro passo é eles voltarem. Eles voltaram essa semana, agora, semana que a gente está vivendo, voltou para o patamar de 750 mil, 800 mil. Então ele deu uma quedinha. E o lado bom que a gente está vendo, por mais que teve essa queda, é que a conversão melhorou. Ou seja, tem um número menor de pessoas na plataforma, só que elas estão mandando um pouco mais de envio de propostas do que estavam enviando antes. Então, para vocês terem uma ideia, aqui a gente tem por dia, somando os dois segmentos, quase 74 mil propostas por dia eram enviadas, leads. Cada um envia, na média, 4 leads, cada consumidor, cada comprador. Ele envia para lojas diferentes e melhor atendimento, obviamente que tem mais chance aí. Esse número saiu de 75 mil, 74 mil, chegou a bater 35 mil. Né? Então, é uma queda significativa de pessoas enviando proposta. Mesmo assim, hoje, para o segmento exclusivo de lojas, a gente manda em torno de 22 mil leads, 23 mil leads. Então, obviamente, o comprador ficou mais conservador, só que a gente tem ainda esse mercado ele enviando. E agora o nosso trabalho qual que foi? Olhando para isso, olhando o mercado, e a gente resolveu fazer muita pesquisa com o comprador. Né? Lá na web, a gente, como tem essa audiência tão grande, a gente solta a pesquisa, o pessoal responde muito rápido. É diferente quando você vai ver as pesquisas aí quando sai as pesquisas de eleição e assim por diante, você vê a escala lá, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas entrevistadas em uma semana, o cara demora para entrevistar pessoalmente. Lá a gente consegue fazer isso em 2 dias que a gente põe, com 8, 10 mil respondentes, que é um número bastante interessante. Chegou a ter pesquisa de 20 mil respondentes em um dia, o qual é bastante interessante. Qual que é o termômetro que a gente traz aqui para vocês? O principal ponto que a gente viu nessas pesquisas rapidamente, que a gente ficou super preocupado, a gente foi ver o que está faltando, que eu posso ajudar esse comprador. E 61% das pessoas, do todo que responderam, 61% afirmava que o principal empecilho para comprar o carro é contato físico. Está todo mundo com medo, esse é o fato. Não adianta a percepção aqui dessa sala, né? O mais importante é a gente olhar o que está a grande população, a grande massa sentindo, e obviamente que eles estavam bastante receosos com a questão do contato físico. Então, o que a gente fez com tudo isso? Eles aceitavam fazer a compra online, 80% afirmavam que comprariam um carro com entrega na sua casa, que se tivesse a informação e se pudesse trocar a informação, preferiria que fosse assim, inclusive. E a gente olhou tudo isso e falou, como é que eu impulsiono esse cara para voltar? Como é que eu dou tranquilidade para ele nesse momento? É isso que a gente trabalhou. O que a gente fez? Lançamos, então, paramos tudo. Só para vocês terem uma ideia, o Web Motors está indo para 6 países esse ano. Inclusive, mês que vem seria o primeiro país que a gente ia fazer a internacionalização da Web Motors. A gente parou tudo nesse momento e focamos só para desenvolver o Car Delivery. Em 15 dias isso estava no site. Inclusive hoje, se vocês entrarem no site da Web Motors, até o selo maior que a gente precisava colocar lá, Car Delivery, bem grandão, a gente colocou e a gente conseguiu fazer o desenvolvimento disso. Que o Car Delivery, na verdade, nada mais é do que eu chegar para esse comprador e falar, essas lojas aqui credenciadas, o qual estão habilitadas para fazer sua entrega do carro em casa, ele vai te entregar higienizado, com toda a tranquilidade, com o equipamento de proteção, teu carro chega na tua casa sem contato, você faz tudo simulação online, todo o processo é feito de forma remota e você tem o carro na sua casa. E a aceitação tem sido muito boa, a gente tem visto vários exemplos legais, tem recebido vídeos de lojistas informando o que está sendo feito, e é nisso que a gente focou. Como é que eu pego esse comprador e coloco ele dentro na loja de novo? Porque ele se retraiu, está com medo, como é que eu impulsiono ele, empurro ele para mandar
o lead e ajudo ele a fazer. Então tinha que quebrar isso, o Car Delivery veio para isso. Só para vocês terem uma ideia, a gente está com 9.000 lojas cadastradas já, e a gente teve falando um pouco do mercado internacional, eu tive numa live dessas, conversando com os meus pares aí no marketplace do mundo inteiro. Então, assim, para fazer um resumo para vocês e pouparem 1h30 de conversa, tinha muita experiência, o cara falando da Turquia, Etiópia, não sei, o que valeu para mim foi que tinham 2 países, a gente mais um, o qual estava com essa entrega como principal destaque, inclusive a Cox nos Estados Unidos foi a que deu depoimento lá, ela estava com 7.000, se não me engano, 6.000, 7.000 lojistas cadastrados para a entrega do Car Delivery. Então eu posso falar para vocês que o que tem de mais moderno hoje e o que eu vi de experiência de todos os marketplaces no mundo é a gente colocar essa experiência do Car Delivery e dar essa tranquilidade para o comprador. É nisso que a gente focou. Só para vocês terem uma ideia, o nosso sócio que tem australiano, eles têm o maior marketplace da Austrália também, fizeram um Car Delivery, mas está muito ainda embrionário, no começo, tal, não conseguiu dar essa experiência. Então a gente quis focar nisso porque justamente é o passo que a gente acha que era importante para impulsionar. A gente já começa a ver reação, a gente já aumentou por dia umas 3.000 propostas, desde quando a gente implantou o Car Delivery aí alguns dias atrás, e a gente está realmente, não paramos a mídia totalmente, mas é óbvio que mídia offline, ficar fazendo outdoor, ficar fazendo tudo isso, a gente realmente reduziu, e a gente está focando na mídia online para conseguir trazer esse comprador e conseguir disponibilizar mais negócios para as lojas. E para encerrar, uma coisa que a gente fez bastante importante, deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui que eu tinha que falar para vocês, acho que não. Uma coisa bastante importante que a gente vai fazer agora, nas próximas, chama sprint lá para você ter os desenvolvimentos de tecnologia, a gente vai focar os próximos 15 dias em trazer toda uma experiência com relação à troca no troco. A gente sabe muito com troco, a gente sabe muito bem que a pessoa física nesse momento vai ser super importante ter a opção de chegar numa loja, pegar um carro às vezes inferior e receber um troco, ou fazer um financiamento em cima do carro que tem, fazer justamente essa troca. O carro é um bem para o brasileiro e ele vai usar isso nesse momento que ele precisa levantar um dinheiro. Então, a gente está construindo também a mesma experiência do Car Delivery para a gente poder ter no site, falar para os compradores, né, que está todo mundo muito assustado nesse momento, chegar para eles e falar: você quer fazer alguma coisa de troca no troco, você quer pegar um troco em cima do teu carro, esses lojistas aqui, e a gente vai colocar isso na rota, né, na jornada que a gente tem dentro da Web Motors. Então é tudo pensando como é que a gente gera mais negócio, o time está focado inteirinho aqui no Brasil, e agora os próximos 15 dias a gente vai desenvolver essa outra modalidade. Então isso que é de uma forma geral, fazendo um resumo do que está acontecendo no mercado, de o que aconteceu com as plataformas aqui, com o comprador, e o que a gente está fazendo um pouquinho aí para o futuro. É mais ou menos esse cenário que a gente está vendo. Okay? Posso complementar aqui, Edu? Acho que tem essa questão da troca com troco, eu acho que todo mundo já viu e vai ver de novo, né? Eu acho que é importante a gente lembrar que o automóvel, e principalmente o mercado de vocês, é um mercado onde as famílias se reestruturam, né? O cara tem uma queda lá na receita e tal, ele reestrutura, e provavelmente será troca com troco, comprando outro carro mais barato e tal. Isso realmente vai acontecer. A gente sabe que esse momento vai chegar. É importante vocês estarem preparados, porque essa oportunidade normalmente é o que acaba reiniciando o mercado. E a outra coisa que eu queria destacar um pouco essa questão do Car Delivery, não é só o fato de entregar o carro na casa da pessoa, é tranquilizar a pessoa de que a gente tem uma oferta onde o cliente pode, de fato, começar a comprar o carro de casa. Né? Pode ser até que no final ele pega até o carro na loja, pode até ser. Mas o fato de você ter essa opção facilita essa quebra de barreira de você comprar o carro realmente de maneira digital, remota. E nesse sentido, eu acho que tem outro ponto que eu queria só reforçar. A gente está aí, já desde do final do ano passado, depois que a gente fez o roadshow, a gente está ali com o Santander Auto, que é a nossa seguradora, que tem sido um sucesso. A gente está aí com uma penetração bombando aí no mercado, e ela facilita isso tudo, né? Porque o carro ele sai da loja segurado, né? E não entra em outros processos do tipo vistoria, um monte de outras coisas. Então, o Santander Auto ele também combina com esse processo simples para o cliente, que é muito do que a gente vai precisar nas vendas. Além, obviamente,
de que todo mundo no mercado vai ter que lutar por cada receita disponível, né? A gente tem cálculos aqui e, de fato, além de tudo que a gente já paga de remuneração aí para vocês, acrescentar uma receita de seguro prestamista, de seguro alto, mais do que nunca, ajuda a pagar as despesas, ajuda a gente a pagar nosso dia a dia. Num momento tão escasso de venda, quanto mais a gente ganhar em cada venda, ela é oportuna. E tendo uma ferramenta simples na mão, como a gente tem aí no Santander Alto, acho que é importante a gente valorizar. Beleza? Enilson, passo a bola aí, não sei se a gente quer, podemos pegar esse final aí, acho que temos ainda 25 minutos, estamos abertos aí, peito aberto aqui para a gente estar conversando. Então já vamos às perguntas. Alguma pergunta aí para o André, pessoal? Eu tenho uma pergunta para abrir, o seguinte, André, a mim me parece que é natural que a gente tenha um momento de inadimplência pela própria economia travada durante o período de isolamento, que a gente ainda não sabe exatamente por quanto tempo isso vai durar. Mas mesmo com uma flexibilização parcial, a gente sabe que a economia vai andar mais devagar. A gente sabe que vocês tiveram uma iniciativa super legal de postergarem algumas prestações, me parece que são 2 parcelas para o final, não me lembro muito bem se foi isso. Vocês estão lançando o troca com troco, que é para socorrer o próprio consumidor final, mas vocês devem imaginar que as lojas elas estão no front, quer dizer, na realidade as lojas são praticamente filiais do Santander olhando para o cliente, né? E muito cliente chega lá e fala, porra, não posso mais pagar o carro, preciso renegociar. Como é que está essa política? Vocês têm algum planejamento? Legal. Então vamos lá, Nilson. Bom, primeiro aqui eu queria fazer um elogio aqui ao Banco Central Europeu e tal, porque a questão da renegociação, reorganização, o Enilson já teve aqui na minha cadeira, ela tem um problema para os bancos, que você, na hora que faz esse tipo de movimento de jogar para frente, você tem que jogar para perda o volume muito alto de dinheiro. E o Banco Central teve uma participação muito legal de flexibilizar essas regras para os bancos, né? E isso possibilitou essa renegociação de uma maneira que não afetasse os balanços de uma maneira assim, quase absurda, né? Então, isso é a primeira coisa. Do lado nosso aqui, a gente, obviamente, o meteoro veio de um jeito e ninguém estava preparado, né? E até foi curioso, porque tem uma questão de operacional que pegou todo mundo de surpresa, né? Então, a gente tem que refazer aqui essa maquinária toda para atender o que está sendo falado. Até outros bancos me ligaram. E aí, como é que você vai fazer? Eu não consigo aqui. Ah, meu Deus do céu, como é que faz? Né? Vários me ligaram aí. A gente deu uma certa sorte que a gente já tinha um projeto para fazer esse tipo de negociação, tanto para quem está em dia, quanto para quem estava inadimplente. Então, a gente já estava bem adiantado, já estava com 80% dele preparado quando veio essa história. Então, a partir de segunda-feira, a gente já tinha para os inadimplentes a renegociação, ou seja, o que significa isso? O cara pegar todo mundo que já tem um dia de atraso, pode repactuar o contrato, né? O que significa isso? Jogar 2 para o final, ou até aumentar o número de parcelas no final, diminuindo até um pouco a parcela. Quer dizer, o cara ele tinha, sei lá, 20 parcelas, passa a dever 26 parcelas e aí diminui um pouquinho todo o contrato e retoma o pagamento lá em junho. Então, esse já estava disponível para os inadimplentes, com um dia, mas não estava disponível para os adimplentes, que é esse projeto que eu estava falando aqui, que, graças a Deus, às vezes tem que ter sorte, né, Deus? Já estava na prancheta e já estava em execução, um projeto muito legal. Então, a partir de segunda-feira, os clientes vão poder ir no site. Para aqueles que já têm mais de 12 parcelas pagas, vão poder adiar o contrato até por 3 meses, por 90 dias.
Tá? E para aqueles que têm menos de 12 pagas, aí vão poder adiar por 60 dias e também não só adiar essas duas, como também repactuar. Tudo isso com a taxa de juros do contrato, sem nenhum acréscimo de juros, nem multa, nem nada. Ele vai só repactuar a partir da taxa do contrato, ele pode acrescentar mais 6 parcelas lá no final, e no final ele vai acabar tendo um valor de parcela até menor. Então, um pouco isso que a gente está fazendo. Claro que essa história ela não termina aqui, né? A gente sabe que, eventualmente, daqui 60 dias, 90 dias, pode ser que a gente tenha que repactuar de novo, né? Então, essa segunda renegociação ainda não está fechada, mas a gente já está preparado para outras ondas aí que possam existir ao longo desse ano, né? Acho que também depende um pouco daquilo que a gente falou no começo, de como é que vai ser essa curva da volta da economia, porque realmente afeta um monte de famílias, né? Eu fico olhando aqui esse setor, por exemplo, de bares e restaurantes, que emprega tanta gente, movimenta tanto, é um setor talvez... A gente está reclamando aqui, mas ainda tem alguma coisa, né? Mas realmente ali a coisa é super complexa, né? E esses outros, né? Então vai depender um pouco dessa curva de volta. A gente tem essa ansiedade de vocês é a mesma que a nossa. Então a gente já sabe que esse vai ser um ano talvez de repactuações, né, Nilson? Não tem muito o que escapar. Eu queria fazer uma pergunta, quer dizer, mas peço só, de tudo que a gente ouviu. Deixa eu só falar, só uma última coisinha sobre isso, desculpa, Siqueira. Eu só peço desculpa um pouco aí a todos aí em alguns momentos os nossos canais de atendimento ao cliente final não estava da melhor forma possível, porque a vida virou do avesso, né? Então, de uma hora para outra, você sai de 100 clientes querendo ligar no teu canal para 1.500 e o canal não está preparado. Por outro lado, a vida como ela é. A galera do call center, metade não foi trabalhar com medo de trabalhar. Então, tem toda essa vida real que você tem que lidar, além de não estar com a oferta lá no site disponível no dia seguinte que foi falado, não sei aonde que estaria. Então, eu peço um pouco de desculpas e conto também com todos os lojistas e aí as associações, afinal, para divulgar tudo que a gente tem de uma maneira mais simples. Acho que agora a bola está mais no chão, porque, no fundo, a gente vê muito os lojistas como um todo quase como uma primeira linha de defesa, né? Às vezes o cliente lá na ponta, e agora o que eu faço? A primeira pessoa que eles ligam, às vezes, não é o banco, é o lojista. Então, a gente sabe bastante disso. E, de fato, a gente foi pego de calça curta e muita coisa dependia de uma série de situações operacionais aqui que eu também não vou ficar enumerando aqui. Desculpa, Siqueira. Posso fazer uma pergunta depois também? Pode, claro. Pode, claro. Deixa eu só... O que eu ia... Não, acho mais importante as perguntas de vocês do que a minha, mas é que vocês dois, tanto você, André, quanto você, Eduardo, falaram sobre online, né? Até no exemplo que você deu agora, André, dos restaurantes, o que sobrevive é o delivery, né? Se o restaurante que não tem delivery está com faturamento zero, mas aquele que tem o delivery tem alguma coisinha, né? Pelo menos dá para ficar respirando um pouquinho, mesmo que artificialmente. E, no fundo, a gente tem, até por conta do desenvolvimento do trabalho do Renave, que agora está lá em piloto em Santa Catarina, vai ter uma expansão, né, nas próximas semanas para outros estados, mas a gente percebe que existe ainda um potencial de melhoria no online por parte de governo, documentação, emissão de certificado de propriedade e coisas do gênero. Eu queria ouvir vocês e também ouvir também os presidentes e os lojistas todos que estão aqui nos acompanhando um pouco sobre isso, porque há trabalhos sendo desenvolvidos e subsídios que vocês colocam nesses encontros que a gente tem podem ajudar a gente a dar informações que fazem a diferença de simplificar um processo e fazê-lo andar mais rápido. É isso. Eu acho que aqui, assim, a minha reação ao Renave é sempre a reação de facilitar também esse processo aí do Fortran que a gente está falando, né? A gente já vai lançar
o Forplan agora, né? Então, quanto mais rapidez a gente tiver esse carro dentro do estoque do nosso parceiro, com um documento e tal, isso vai facilitar a gente poder liberar limites. Então, assim, acho que isso é importante. E também, a gente também tem processos aí, tem dealers que trabalham aí com duplo gravame, né? Aquela coisa de vende um carro que não está nem na loja. Então, acho que tem um monte de coisas que hoje criam inseguranças para o sistema e que, no fundo, tem uma pendência que é um pouco dessa história tributária maluca nossa. Então, eu tenho uma expectativa excelente para isso, para a gente ir para um Forplan ainda melhor, para a gente agilizar as operações para o cliente e, inclusive, facilitar essa venda online também do ponto de vista de documentação, né? Então, é um pouco isso que minha reação um pouco ao Renato é um pouco essa. Essa é um pouco a expectativa que eu tenho, né? Mas é impressionante, né? Sempre tem uma coisa no Brasil acontecendo que às vezes adia coisa que seria uma coisa natural, simples acontecer, mas às vezes tem um mais importante que aparece aí no meio do caminho que atrapalha a nossa vida. Mas vamos lá, vamos para Campinas. Vamos, Luizão. Vamos lá, Luizão. Tudo bem? Fala, gordinho. Estou emagrecendo um pouquinho com essa corrida. Eu também. Você está emagrecendo na quarentena? Pô, como que pode isso? Explica para nós aí depois a receita aí. Tem um amigo meu que mandou um vídeo dele que falou que ele não tá contando esses dias por dias, ele está contando por quilos. Não, eu estou lavando louça, cortando grama, levando lixo, lavando o carro, estou me virando. A casa grande é outra história, para quem pode. Primeiro eu queria te agradecer pela rapidez que a equipe da WebMotos está trabalhando para nos ajudar. Impressionante, todo dia, porque a sua equipe hoje é a que está mais atuante no mercado, tá? Todos estão trabalhando, a concorrência está trabalhando, todos estão, mas eu estou de manhã, de tarde e de noite, eu estou em contato com os operadores, com o Rodrigo Beazotto, com o Fábio, então, sabe, toda hora entra uma mensagem, toda hora uma motivação, toda hora uma novidade, toda hora alguma coisa de bom, então, assim, parabéns pela preocupação com nós, que a gente sente e existe muito grande, tá? Que a gente consiga produzir pela parceria. O que eu queria te dizer é o seguinte, se existe uma possibilidade ou alguma ideia do que eu vou falar aqui, se, por exemplo, eu tenho muitos clientes aqui de 10, de 15, de 20 anos. Aí, esse cliente é o seguinte, o piloto que eu queria fazer, eu quero trazer ele para a loja, eu queria ver se existe a possibilidade de ter um canal com o banco que eu ligue lá na cobrança, no escritório que está cobrando ele, para que eu consiga fazer alguma coisa com o escritório, identificar que eu sou lojista, sou da loja tal, o contrato é meu, e eu vou tentar fazer um acordo com o escritório de cobrança para eu fazer essa quitação e já tentar vender um carro para ele mais barato. Então, o cliente chega aqui com um carro de 100 mil, que ele deve 50, eu vou avaliar o carro dele, vou ligar no escritório como lojista, vou tentar fazer a negociação lá para parar o problema dele e do banco, porque se ele está com problema de pagar, o banco está com problema de receber, óbvio, certo? Eu vou tentar fazer essa negociação, e vou já automaticamente vender um contrato novo para ele, vender um seguro novo para ele, vender um carro novo, vou começar a vida nova. Só que eu vou mostrar para ele o seguinte, eu estou junto com você, cara, do começo ao fim. Eu te apresentei o banco para você financiar, agora eu estou te apresentando um acordo para você fazer no banco. Está aqui, sua quitação é 50, o banco fez 49.990, eu tenho um carro aqui de 35, você me dá esse de 100. Bom, você entendeu a logística, né? Se existe um desenho ou uma ideia do que eu estou falando aqui agora. O que você acha disso que eu estou falando? De repente, porque eu acho que vai facilitar muito, porque muita gente vai me procurar, puta, Luizão, eu não aguento pagar, só que eu também não consigo acertar com o banco. Vou largar aqui, você resolve para mim. Eu acredito que já existe isso, hoje vai aumentar isso. Se existisse esse canal... Vamos lá. Existisse esse canal... Vamos por parte.
Primeiro, acho que o Edu falou legal, a gente vai fomentar o troca com troco, tá? A gente vai fazer isso, assim como a gente fez com o Car Delivery. Acho que é fundamental, né, o cliente saber que existe isso e tal, muito cliente não sabe. Então, e aí, obviamente, ele vai aparecer na tua loja, como você falou. Aí a nova história começa, ou você vai fazer aí por internet. Então, eu tô nesse momento conversando com o risco, com a cobrança, porque essas coisas são muitos canais envolvidos, tá, Luiz? Como é que a gente coloca isso de uma maneira simples na ponta? Então, ainda acho que o que você falou é o mundo ideal, né? E eu acho a ideia brilhante sua aí, acho que você conseguiu até me desenhar algumas coisas que eu ainda não tinha pensado. Deixa eu pensar mais um pouco, eu tenho coisas aqui que eu já estava desenhando. Tá. Mas o fato é, a gente vai ter uma história acabada de troca com troco. Não sei se é exatamente essa que você está falando, mas nós vamos para cima dessa brincadeira. Não só como oportunidade de negócio, mas como oportunidade para manter a qualidade da carteira. Isso, exatamente. Eu estou um pouquinho mais para frente. Eu já estou naquele que ele já não consegue mais fazer a troca com troco, entendeu? Ele já precisa vender o carro e comprar um mais barato. Não, você está certíssimo. Deixa comigo aqui. Eu vou voltar com esse assunto com vocês. Deixa eu fazer. Tá? Mas é porque a coisa é bem ampla. Envolve cobrança, envolve crédito, envolve um monte de coisa para ficar exatamente simples aí, como você está falando, formação de canal e tal. Então, tem muita coisa que a gente já estava caminhando de um lado, mas acho que você colocou mais alguns elementos que me ajudam a fechar o circuito. Mas é super legal. Obrigado, viu? Deixa eu fazer aqui. Super legal. Achei a ideia do colega muito interessante e até pensei aqui numa forma, talvez, até de incrementar também um pouco mais para o lojista. Porque a verdade é que todas essas planos que nós estamos fazendo, né, eles vão ser supedâneos em relação à estrutura que se tem hoje, né? Tem que se investir para que realmente seja superada e a estrutura volte a compensar. Uma ideia dessa, talvez fosse o caso, se vislumbrar um comissionamento para a loja por desenvolver essa negociação, né? Até porque ela vai estar suprindo uma questão de um futuro inadimplente do banco, o que geraria um setor de cobrança e uma desoneração também para o banco. Eu acho que, comissão é importante, mas é importante também a gente vai estar viabilizando uma outra venda dentro da loja. Pelo que eu estou vendo aqui também, a gente já vai estar comissionando essa própria venda. Ou seja, de alguma forma, flexibilizar de um lado vai te ajudar do outro. Eu acho que é importante a gente estar junto também a mexer. Então, algum comissionamento já vai ter pela própria outra venda que vai surgir, né? Mas deixa eu pensar um pouco nesse circuito como um todo e eu vou voltar com vocês sobre isso. Beleza, obrigado, Tamir. Mais perguntas? Eu queria mais uma pergunta. Claro. Citaria, como eu disse, né, alguns lojistas eles têm hoje uma estrutura que eles vinham trabalhando, um custo que, por mais que tenham ações, vai se torna inviável ele manter aquela estrutura, né? Ele realmente vai ter que acreditar que a coisa vai melhorar e que aquela estrutura vai se tornar a pagar. Pergunto, haveria uma possibilidade de existir um crédito, tá certo? Talvez eles dando alguns imóveis, alguns carros, colocando carros alienados, e até melhor ainda seria se tivesse como a gente amarrar, que quando aquele carro for vendido, o financiamento vai acontecer pelo banco que deu essa oportunidade a eles, sabe? Um capital de giro, colocar ali um giro. Perfeitamente, é o Forplan que eu mencionei. Eu acho que talvez que a gente vai aqui muito rápido aqui na live, talvez eu não tenha conseguido passar. A gente vai estar lançando o Forplan já para 3.000 lojas que já têm relação de crédito com o banco, no banco comercial. Tá? A gente vai lançar o Forplan, que é exatamente o que você descreveu. É o carro na garantia, o carro entra, então, se você tem, que é um pouco do que eu estava falando antes aí sobre o Renave. Se eu tenho 10 carros lá no nome da loja, com o documento no nome da loja, a gente vai elaborar o crédito em cima desse estoque aí. É isso, o sistema está pronto, tá? A gente está testando esse final de semana já, e aí a gente vai começar a procurar essas 3.000 lojas
que já tem alguma relação de crédito, e depois a gente vai começar a falar com as outras para a gente começar a fazer. E é um sistema super legal. A gente, para quem não sabe, nós somos o banco da montadora da Hyundai, da Renault, da Nissan. Então, vocês vão estar trabalhando com o sistema aí de primeira linha também no mercado de lojas. Tá? Então, a gente está testando os últimos bits and bytes aqui, e aí ainda até o final do mês a gente vai estar procurando as lojas para começar a trabalhar e, obviamente, a gente vai ter aí algum nível de vinculação ao que a gente faz aqui na financeira no dia a dia também, nesse processo, e diferenças de taxa, diferenças de limite, esse tipo de coisa. Tá? Então, aguarde que a coisa está assim, nas últimas aqui, a gente vai estar divulgando aqui para o mercado. Pessoal, a gente está se aproximando aqui da 1 hora, a gente sabe que o André o tempo dele é restrito. Se tiver mais uma pergunta, a gente abre para mais uma pergunta e logo depois o André e o Eduardo podem fazer as considerações finais aí para a gente. Se tiver mais alguém para fazer a pergunta, faz agora e entra. Eu sou o Thiago de Macapá. Eu queria aproveitar que o André está com a gente aqui. Queria saber se vai ter essa prorrogação também para CNPJ, que pelo que me consta é só pessoa física, e se vocês têm alguma campanha que teria um atrativo diferente para a Refin, justamente pegando esse gancho do Luiz aí de Campinas, sobre o cliente procurar a gente para tentar uma solução para o seu financiamento, né? Muito obrigado, é um prazer estar com vocês. Só para entender a pergunta, quando você fala do CNPJ, é CNPJ com financiamento de carro? Isso, exatamente, CNPJ com financiamento de carro. Tá, então assim, a gente quer fazer também, que aí a questão operacional não vai ficar pronto dia 15, deve ficar pronto no dia 1º de maio, mas para contrato em atraso já tem. O que não tem é para o contrato em dia. Tá? Isso é tudo, não é falta de intenção de não ter, é ter o operacional para ter. Tá? Então vai ter para CNPJ também. Talvez a gente consiga ainda semana que vem, mas o mais provável é que seja mais para o final do mês. Tá? Mas a gente vai fazer para CNPJ sim. E quanto ao atrativo para a Refin, o cliente que está tá argolado, né, que normalmente vai acontecer, e ele quer diluir as parcelas dele no prazo maior. Então, está disponível. Vai estar disponível. Já está disponível também. Atraso pro outro. Não, o em dia a partir da semana que vem. O em atraso já está. Okay. Tudo bem, André. Obrigado. Obrigado aí. Obrigado pela parceria. Mas, André, eu entendo que as dúvidas específicas, por exemplo, do como fazer, a tua equipe pode responder localmente, é isso? Claro. O canal melhor é usar a tua equipe? Sempre. Eu acho que eles estão super em dia aí com as informações e estão aí o tempo todo aí com vocês, tá? Eu queria fazer uma pergunta, sou Ari da Bahia. Tudo bem? Fala, Ari, tudo beleza? Estou ótimo, graças a Deus. Eu queria perguntar o seguinte, só existe um banco que faz refinanciamento. É aquela pessoa que tem um carro quitado e nesse momento ela quer levantar dinheiro. Chama refinanciamento, tá? Existe uma financeira hoje no Brasil que faz esse trabalho. Será de CP, crédito pessoal com garantia. Na verdade, assim, eu tenho um carro quitado, mas eu preciso levantar uma grana. Aí eu faço o refinanciamento. Eu ia falar. Então deixa eu já fazer minhas considerações finais, porque eu já incluí essa nas minhas considerações finais. A gente tem uma outra empresa do grupo, especialista em crédito pessoal, tá? Chama Sim. E, na verdade, ela é a financeira de crédito pessoal. Ela é uma financeira totalmente digital e a gente vai estar lançando para todas as lojas a disponibilidade de usar assim para esse tipo de cliente aí ainda esse mês. Show, André. Considerações finais. Beleza. Pessoal, obrigado. Enilson, vocês estão aí com a camisa da Fenalto, ó. Também estou aqui com o meu, ó. A chaminha. A chaminha está aqui com a gente. Pessoal, agradeço muito. Eu tenho orgulho muito grande de
está aqui na bandeira aqui de uma empresa que está há muitos anos aqui. É muito legal ver o Nilson na tela, o cara que tocou também aqui na minha cadeira. Então, é um orgulho muito grande de estar mantendo essa chama de uma empresa que continua com esse DNA, de estar com vocês na maré alta, na maré baixa, no terremoto, na maremoto, né? A gente tinha um mercado que talvez até fevereiro parecia que ia para um céu de brigadeiro, e nessa hora quem sabe nadar, quem não sabe nadar, todo mundo aparece. Mas na hora do maremoto tem um pessoal que continua remando aqui e junto com vocês. Acho que é importante marcar isso. Essa que é a realidade e é um dos diferenciais nossos para essas horas. Tá? E obrigado por vocês também estarem com a gente. E a gente pode dizer que vai continuar sendo essa financeira que vai estar aqui em todos os momentos remando com vocês. Tá bom? Muito obrigado por tudo e a gente vai se ver, quem sabe, na próxima com um abraço aí mais caloroso, principalmente no nosso evento aí de novembro, né, Elídio? Não vai furar, Outubro. 13 e 14 de outubro. Tamo junto. Edu, manda aí. Bom, vamos lá. Rapidinho, então, para não alongar demais, mas eu queria dizer assim, que eu tenho antes de vir para a Web Motors, eu trabalhei 20 anos no banco, no mercado financeiro, e diria para vocês que dificilmente a gente talvez vai ver um momento como esse. Mas, por outro lado, a resiliência que a gente tem, né, com relação a crises, negócios, eu não tenho dúvida que a gente vai, pegando o slogan até, né, vai passar e vamos ficar mais forte, não é isso? Eu acredito realmente nisso, que o brasileiro tem isso, a gente já viveu muita crise e a gente vai passar, por mais que seja uma das mais fortes que eu já vi, a gente vai passar por essa também. Então, queria só finalizar dizendo que a Web Motors é dentro do ecossistema Santander. A gente está aqui trabalhando 100% do tempo para viabilizar facilidades, tecnologia, o mundo digital para ajudar a vender mais caro. A gente vai continuar fazendo isso. Então, muito na linha do que o André falou. Olhem para a gente dentro desse ecossistema que também está ao lado de vocês. Está há 24 anos, né, o Web Motors no mercado. E Nilson também conhece bem, né, de outros tempos. E a gente vai continuar. Ele que deu cheque para esse negócio? Pois é. Por isso que eu estou provocando aqui, estou falando. E a gente vai... Eu estou orgulhoso de saber que a Web Motors vai para 6 países. Então, você vê, Nilson? Olha lá, vamos falar inglês um pouco, viu? Vamos ficar metidos agora. Você fez a bola, mas você fez o gol, cara. Mas é muito legal isso, e muito legal de ver as pessoas e toda essa história aí, que mais de 20 anos, todo mundo aqui dentro dessa linha, né? Então, muito obrigado pela oportunidade, obrigado a Fenalto, todo mundo aí por essa parceria. Valeu mesmo, gente, vamos para cima. Nilson, só falar mais uma coisa. Eu só queria falar 3 palavras aí para vocês. Ó, pessoal, que é um pouco a nossa vida aqui de líderes, né, de pessoas, eu sei que vocês também são. Tenho falado muito aqui, pessoal, é resiliência, é criatividade mais do que nunca, né? A cabeça tem que estar boa para achar os caminhos e proximidade dos clientes, né? É ali que está o nosso caminho, tá bom? Obrigado, pessoal. Até a próxima. André e Eduardo, eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês. Foi excelente a explanação. Fiquei muito feliz em ver o que vocês estão fazendo para ajudar o nosso setor. Quero aproveitar também e agradecer a todos os presidentes e os lojistas que estão nesse momento com nós. A todos vocês, o meu muito obrigado. A todos, um grande abraço, então. Felicidades a todos. Sucesso. Valeu, abraço a todos. Obrigado, pessoal. Até mais, tchau. Um abraço, obrigado. Enilson, é com você agora, Enilson, para encerrar. Muito obrigado. Eu diria que vai passar e sairemos mais fortes.